paz do Senhor, bem-vindo à nossa EBD online da IMW Lopes Trovão. Hoje, com uma temática especial de Natal. Então, pegue suas Bíblias, que a nossa EBD já vai começar. A paz do Senhor, nós estamos aqui com a nossa EBD, especial de Natal, e eu quero convidar vocês que estão me assistindo a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim, Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. Aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais obscuridade. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cedro que o opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daquele que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse capítulo, nesse texto de Isaías escreve já trazendo uma predição da vinda do próprio Cristo. Aqui ele vem falando do nascimento do menino, o menino que seria a luz para todo mundo, e é interessante a gente observar que Isaías está ali falando para o povo hebreu, para o povo de Israel, e no entanto ele vem falando de alguém que vai vir para todos, né? Ele até fala a respeito, né, da Galiléia e dos gentios. Então ele vem trazendo aí retificando aí essa promessa que na verdade já existia há muito tempo. Todo o povo de Israel já esperava com ansiedade a vinda do Messias, daquele que seria o Salvador, que tiraria o povo da mão do opressor, né? Que eram os outros povos, as outras nações que sempre estavam ali pelejando contra Israel. Israel, em toda a sua trajetória do Antigo Testamento, quando a gente vai olhar, sempre estava nesse impasse de tudo bem, daqui a pouco vinha um opressor, e aí vinha uma opressão atrás da outra. E eles esperavam a vinda de um Messias que pudesse trazer paz para sua terra. Porém, a promessa que o Senhor tinha dado não era simplesmente para eles. E essa promessa começou desde o princípio. Quando a gente vai lá em Gênesis 3:15, se depois você quiser conferir, desde lá do começo, ele já traz a promessa de que um dia viria o Cristo, né? Viria o Messias, que iria poder resolver o problema do pecado. E, portanto, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa solução do problema do pecado, que foi o próprio Cristo. E falar do Natal, falar sobre o nascimento do seu Criador. Dos 4 evangelhos, existe apenas 2 que narram o nascimento de Cristo, que é Mateus e Lucas. O texto de Lucas é um pouco maior, porque acredita-se que Lucas ele teve acesso direto a Maria nos seus escritos. Então, ele na conversa com Maria, ele foi tendo a sua fonte de relato, né? Já Mateus ele vai fazer um relato mais voltado para os próprios judeus, mais preso em todas as promessas que se tinha mesmo no Antigo Testamento, para que o povo viesse a acreditar, a crer na vida do Messias. E aí a gente tem 2 descendências de Jesus que se diferem um pouquinho, tanto lá em Mateus como lá em Lucas.
eu vou deixar aberto em Lucas aqui primeiro, a gente vê a genealogia de Jesus. Por que as duas e por que existe uma diferença? Porque Mateus ele vai trazer a genealogia de Jesus partindo da ideia de José, né, do marido de Maria. E aí a gente vai traçar uma linha que vai ser referente a Salomão, filho de Davi. Então, se a gente for olhar Jesus na descendência legalizada, né, de acordo com a lei, porque na época se via descendência por meio do pai, também estaria chegando a Davi por conta de Salomão. Já na descendência de Maria, a gente chega a Davi, que era realmente a promessa de ser alguém descendente de Davi, do trono de Davi. De Maria está lá em Lucas, e se daí descendente de Natã, também filho de Davi. Bem, então a história do nascimento de Cristo já é bem conhecida para todo mundo. Maria, portanto, ela foi escolhida, né, como uma mulher da descendência de Davi, da tribo de Judá, como a própria promessa já era descrita, já era dita lá no Antigo Testamento. Um anjo apareceu para Maria. Imagina a situação, Maria era noiva, ela devia ter por volta de 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, era bem nova, era uma adolescente, mas naquela época e naquela cultura era normal as mulheres se casarem cedo. Os homens mais ou menos, as mulheres principalmente, porque os homens já tinham que estar com trabalho, né? Tá encaminhada aí nos negócios da família. E Maria, então, ela se viu nessa problemática, né? Eu sou noiva ainda e tô grávida. Como explicar isso para José? José, a Bíblia diz que ele em secreto, ele desejou largar Maria, porque ele também estava numa situação complicada, porque se ele assume que o filme não é dele, ele estava assumindo um pecado. E se ele fala que não era dele, ele estava assumindo que estava sendo traído. Então era uma situação de fato complicada, até que um anjo apareceu para José em sonho, confirmando aí a história de Maria e que realmente era o Cristo, né? Era o Filho de Deus. Quando Maria, já grávida, teve um encontro com Isabel, isso aí foi confirmado novamente, né? Através do Espírito Santo na vida ali de João Batista, ainda no ventre de Isabel. E com o tempo, né? Deu-se o tempo aí já perto do nascimento, porém numa época de recenseamento. O que é o recenseamento? É o nosso hoje IBGE. Provavelmente você já teve na sua casa alguém batendo, perguntando quantas pessoas tem, como que é a economia da família. Era mais ou menos isso. Era o IBGE da época. Só que em vez da pessoa ir até a sua casa, você que tinha que ir até o recenseamento. E no caso até a sua cidade. E eles eram de Jerusalém. Então eles tinham, de Belém, e eles tinham que ir até lá para poder dar o nome, dizer como é que estava tudo, para fazer a contagem. Chegando lá, muita gente de Belém, estava tudo cheio, acabou que o único espaço que eles tiveram foi numa estrebaria, e ali eles tiveram Cristo. E aí a gente pode também aprender uma coisa muito importante ali, né? Porque era o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, nascendo de uma estrebaria, nascendo de uma forma muito humilde. Então Cristo ele já nasce nos ensinando a ser humilde. Ele já nasce, além dele ter se esvaziado, né, além do Rei dos Reis vir como uma criança e passar por todo o processo, ele já começa no próprio nascimento mostrando a importância do vir para servir, do vir com humildade, né? Já vem para a terra assim, dessa forma. E aí Jesus vai receber algumas visitas. Ele recebe a visita dos pastores, que os próprios anjos notificaram a eles, os pastores de ovelhas, e foram lá adorar ao Messias, né, o rei que tinha nascido, e dos magos. A Bíblia fala que uns magos, a gente não sabe exatamente quantos, foram 3 presentes, mas se foram 3 magos, ou 2 magos, ou mais magos, a gente não tem certeza. Tem-se aí um estudo por tradição também, de acreditar que foram os 3 exatamente, mas não existe essa clareza nas escrituras. E esses 3 magos vieram trazendo 3 presentes.
ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava a majestade. O fato dele estar levando ouro, ele estava dizendo, você é o rei dos reis. O incenso simbolizava, era um ritual religioso, né? Sempre fez parte do ritual religioso. Então aquilo simbolizava a divindade do próprio Cristo. Ele estava ali dizendo que ele realmente era o Deus. E a mirra era um óleo usado para embalsamar os corpos dos mortos. Então aquilo já simbolizava a própria missão do Cristo, que era a sua morte, né? Lá com seus 33 anos. Então aqueles presentes tinham todo um simbolismo para a vinda do nosso Messias. E se o Natal é aniversário de Cristo, como presentear o Filho de Deus? Como nós, hoje em dia, podemos dar presentes para o nosso Deus? E aí eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 25, versículo 31, não vou ler tudo, mas do versículo 31 ao 46, Jesus ele traz uma parábola, onde ele vai dividir as ovelhas dos bodes. E ele vira para as ovelhas e fala, vinde benditos do meu Pai, para tomar, né, para ganhar posse no reino que foi preparado desde o começo dos tempos. E eles perguntam, ele dá como justificativa que é porque quando o rei teve fome, teve sede, foi preso, quando ele passou por necessidades, eles ajudaram. E aí eles perguntaram, Senhor, como? Quando que o Senhor teve fome? Quando que nós te ajudamos assim? E aí, lá no versículo 40, ele vai dizer, responderá o rei, em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer dar um presente para Cristo? Dá um presente, faça um bem para aquele que está ao seu lado. É fazendo o bem ao próximo que a gente está fazendo bem ao próprio Deus. É demonstrando o amor ao próximo que a gente demonstra o nosso amor por Deus. Em João mesmo ele vem dizendo isso, aquele que diz que ama o Senhor e não ama o seu próximo é mentiroso, porque como amar alguém que eu não vejo e não amar aquele que eu vejo? Então eu demonstro o meu amor por Deus quando eu demonstro o meu amor ao próximo. E essa é a forma que nós podemos presentear ao nosso Deus, não só em dia de Natal, mas em todos os dias da nossa vida, praticando o amor que Ele tanto nos ensinou, o amor com que Ele tanto nos ama. Faça o bem ao próximo, que é o presente que você pode dar para o Senhor. Amém? O Papai Noel tem origem em São Nicolau. Nicolau foi um bispo do século IV que vivia na atual Turquia. Conta a história que se tratava de um homem bondoso de família rica que ajudava as pessoas necessitadas. Nicolau morreu no dia 6 de dezembro, data que passou a ser celebrado o dia desse santo católico, onde se distribuía presentes como símbolo de caridade. São Nicolau é considerado o protetor dos marinheiros e por isso era festejado pelos Países Baixos. Lá, ele se transformou na figura de Sinterklaas e posteriormente passou a ser chamado de Noel, que significa Natal. Ele também passou a ser associado com outra figura natalina, o Father Christmas, de tradição britânica, que representava os sentimentos natalinos e a personificação dos bons. Se tratava de um homem gorducho, festivo e bem-humorado, que simbolizava a comilança e a comida. O mito do Father Christmas ganhou ainda mais força com a Reforma Protestante, pois representava a festa sem uma ligação direta com a festividade do Santo Católico. Assim, a festa passou a ser celebrada no dia 25 de dezembro, data que já era realizada outra festa relacionada à agricultura. Foi nos Estados Unidos, no século XIX, que nasce então o Santa Claus, uma mistura dos dois personagens devido à mistura folclórica trazida pelos imigrantes. A influência britânica e dos Estados Unidos tornou o Papai Noel conhecido pelo mundo inteiro. Posteriormente, a Coca-Cola começou a utilizar a figura do Papai Noel em suas campanhas publicitárias, trazendo a cor vermelha e o gorro para a roupa do bom velhinho, e a coisa pegou. Já na ideia da Casa do Papai Noel no Polo Norte, surgiu como uma estratégia da Finlândia de estimular o turismo local na Lapônia, embora Nicolau, como já falamos, fosse na verdade da Turquia. Mas isso é só um detalhe.